O oceano, à primeira vista, não tem fronteiras. Não há cercas, não há portões, não há guaritas fixas. E ainda assim, entre 1914 e 1919, o Reino Unido conseguiu fazer do Atlântico Norte, do Mar do Norte e das rotas que costuravam a Europa um enorme corredor alfandegário armado, um sistema capaz de decidir quem comia e quem passava fome, quem produzia munição e quem parava a indústria por falta de insumos. Quando se fala em bloqueio britânico, muita gente imagina navios alinhados diante de portos inimigos, como em guerras antigas. Mas o que aconteceu na Primeira Guerra foi mais sofisticado. Um bloqueio de longo alcance, sustentado por direito marítimo reinterpretado, burocracia, listas de contrabando, controle de seguros e fretes, pressão diplomática sobre países neutros e, no fim, um impacto direto na mesa do cidadão comum na Alemanha. A história do bloqueio britânico é, ao mesmo tempo, a história de um cerco invisível e de uma disputa sobre o que era legal numa guerra total. E o gancho central aqui é simples, mas incômodo. Como você bloqueia um país industrial e populoso sem ocupar seu território e ainda convence o mundo de que isso é aceitável? Para responder, a gente precisa descer da estratégia abstrata e entrar na prática. O navio parado em alto mar para inspeção, o manifesto de carga analisado por oficiais, o telegrama de uma embaixada neutra protestando, o Order in Council redefinindo regras, o jornal de época transformando contrabandistas em vilões e, do outro lado, a decisão alemã de responder com submarinos e guerra irrestrita, apostando que o medo no Atlântico quebraria a vontade britânica antes que a fome quebrasse a alemã. No início do conflito, em agosto de 1914, a Marinha Britânica já tinha um ativo estratégico que nenhuma potência continental poderia improvisar: controle de rotas oceânicas e uma rede global de bases e cabos telegráficos. Em comunicados e notas diplomáticas do período, o governo britânico fala de interditar suprimentos ao inimigo. Mas a questão real era: como transformar esse objetivo em procedimento constante sem empurrar de imediato os Estados Unidos e outros neutros para uma crise? Os primeiros meses foram de ajustes. A Grã-Bretanha oscilou entre aderir em parte a regras consagradas, como as discussões em torno da Declaração de Londres sobre guerra naval, e, ao mesmo tempo, ampliar sua margem de ação por meio de proclamações e ordens executivas. É aqui que entra o caráter moderno do bloqueio. Ele não foi apenas um cordão de navios em frente a portos alemães. Ele foi um regime, uma combinação de patrulhas, inteligência comercial, tribunais de prêmios para julgar capturas e, sobretudo, um grande filtro aplicado às importações que poderiam, direta ou indiretamente, alimentar o esforço de guerra alemão. Em termos práticos, muita coisa se concentrava em gargalos geográficos: o Mar do Norte, o Canal da Mancha, os acessos ao Báltico e, mais ao norte, a passagem entre Islândia e Ilhas Britânicas. A Grã-Bretanha não precisava estar na porta de Hamburgo se pudesse parar navios antes que chegassem ao continente ou redirecioná-los para portos britânicos sob inspeção. O procedimento típico começava com a interceptação no mar. Um cruzador auxiliar, um navio de guerra ou até embarcações mobilizadas para patrulha abordavam mercantes suspeitos. O capitão era instruído a apresentar documentos, manifesto de carga, papéis de consignação, porto de destino, natureza da mercadoria, quem era o destinatário final. Se houvesse suspeita de contrabando, e contrabando era um conceito elástico, a embarcação podia ser escoltada a um porto britânico para inspeção detalhada. É importante entender o impacto disso para o comércio. Não era só perder a carga, era perder tempo, pagar taxas, enfrentar incerteza, ter a mercadoria perecível arruinada e lidar com o risco de apreensão total. O bloqueio funcionava também como custo e atraso. E aí entra a engrenagem jurídica. Ao longo da guerra, Londres emitiu ordens e proclamações redefinindo o que podia ser detido e em quais condições.
Uma peça-chave que aparece repetidamente em telegramas diplomáticos e na documentação compilada pelos Estados Unidos em suas coleções de relações exteriores é a Ordem Britânica de março de 1915, o famoso Order in Council, de 11 de março de 1915, frequentemente descrito em textos oficiais contemporâneos como uma escalada para tratar o comércio alemão como alvo geral. Em materiais publicados na imprensa e reproduzidos em documentos diplomáticos americanos, o governo britânico explica sua posição e estabelece procedimentos para deter mercadorias destinadas ao inimigo, mesmo quando embarcadas sob bandeira neutra e, em certos casos, mesmo quando o destino era mascarado por portos intermediários. Em outras palavras, não bastava o papel dizer Roterdã. O que importava era se Roterdã era só uma etapa antes da Alemanha. E por que isso se torna essencial? Porque o bloqueio de longo alcance dependeu de uma tese, a de que, numa guerra industrial, a distinção clássica entre bens civis e militares se embaralha. Trigo alimenta civis, mas também operários de fábricas de munição. Algodão vira tecido, mas também pode virar componentes. Nitratos podem ser fertilizante, mas também explosivo. Essa lógica aparece em debates parlamentares e em discussões jurídicas da época. O que é contrabando absoluto, claramente militar, como armas e munições, e o que é contrabando condicional, bens de uso dual, dependendo do destino e do usuário final. A guerra total empurrou os britânicos a ampliar a lista e a prática empurrou os neutros a protestar. A lista de contrabando era, na prática, um instrumento flexível. Em proclamações britânicas sobre contrabando, algumas delas transmitidas por embaixadas e anexadas à correspondência diplomática, vemos a tendência de revisar e ampliar categorias conforme a guerra se prolonga. A disputa não era apenas sobre moralidade, era sobre direito. Até onde uma potência naval podia ir sem violar princípios de liberdade dos mares e direitos de neutros? E os protestos não eram abstratos. Eles vinham em notas, memorandos e telegramas. Armadores reclamando, governos neutros exigindo compensações, diplomatas argumentando que a Grã-Bretanha estava criando regras novas, em vez de seguir regras reconhecidas. O bloqueio só funcionava, porém, porque a fiscalização tinha dentes. E os dentes não eram só canhões, eram também tribunais e finanças. Navios capturados e cargas apreendidas iam para julgamento em cortes de prêmios. O processo discutia evidências, destino real, natureza da carga, vínculo do consignatário com o inimigo. Isso gerava um arquivo imenso, relatórios, atas, decisões e também um efeito psicológico no comércio internacional. Se o risco de perder a carga fosse alto, seguradoras cobrariam mais. Se o risco fosse alto demais, certas rotas simplesmente deixariam de ser tentadas. O bloqueio era também uma manipulação indireta do mercado. E havia um componente decisivo, pressão sobre países neutros próximos da Alemanha, especialmente aqueles que serviam de pulmões comerciais. Países como Holanda, Dinamarca, Noruega e Suécia tinham comércio tradicional com o mundo e geograficamente eram portas de entrada plausíveis. Para os britânicos, era evidente que mercadorias para consumo holandês poderiam atravessar fronteiras e entrar na Alemanha. A resposta britânica combinou interceptação no mar e negociação econômica, limitar volumes, exigir certificados de destino, incentivar mecanismos de controle de reexportação. Em termos simples, Londres queria que o neutro virasse fiscal também, ou, no mínimo, que aceitasse controles para não perder acesso ao comércio marítimo dominado pela Royal Navy. Aqui, um detalhe técnico importante para o público entender. O bloqueio não precisava capturar todos os navios. Bastava tornar a rota instável e burocrática o suficiente para reduzir drasticamente o fluxo e elevar custos. Em logística, isso é fatal para economias industriais. Uma fábrica pode ter máquinas e trabalhadores, mas sem insumo, borracha, cobre, óleos, nitratos, algodão, grãos, ela para. E quando para, a crise se espalha. Desemprego, queda de produção, escassez e inflação.
O bloqueio britânico visava exatamente isso, estrangular a capacidade de sustentar guerra longa. E então vem o ponto que mais marca a memória histórica, o efeito alimentar e social dentro da Alemanha. Aqui precisamos evitar simplificações. A fome na Alemanha durante a guerra não foi causada por um único fator. A historiografia costuma apontar uma combinação: bloqueio naval reduzindo importações, mobilização de mão de obra rural para o exército e a indústria, colheitas ruins em certos anos, problemas de transporte ferroviário e distribuição, política de preços e racionamento nem sempre eficiente e decisões econômicas internas, como priorizar certos usos de grãos e batatas, por exemplo. Mas o bloqueio foi um componente estrutural, porque limitou a capacidade de compensar falhas internas com importação. Quando a margem some, qualquer choque vira catástrofe. A expressão inverno do nabo, Turnip Winter, no inverno de 1916-1917, aparece em relatos e memórias como símbolo de privação. A dieta empobrece, substituições improvisadas se tornam rotina. Mesmo quando não se cita literalmente um diário específico em tela, a evidência aparece em relatórios administrativos e estudos demográficos posteriores. Mortalidade aumentando, saúde pública deteriorando, tensão social crescendo. É importante dizer, a relação direta entre bloqueio e mortes civis é tema de debate intenso. Há autores que enfatizam a responsabilidade britânica por manter o bloqueio mesmo após o armistício, afetando a Alemanha até 1919. Outros apontam a gestão interna alemã e a prioridade absoluta ao esforço militar foram determinantes. Hoje, em sínteses acadêmicas amplamente usadas, a visão mais aceita tende a ser: o bloqueio foi decisivo para o colapso material e moral, mas seus efeitos foram amplificados por decisões internas e por falhas estruturais da economia de guerra alemã. E como o bloqueio virava comida, ou falta dela, na ponta? Pense em 3 níveis. Primeiro, importações diretas: grãos, gorduras, fertilizantes. Segundo, insumos industriais que sustentavam a agricultura e transporte: combustíveis, peças, matérias-primas. Terceiro, finanças. Com o comércio travado, a capacidade de pagar, importar e manter crédito internacional piora. O bloqueio não era só parar navio, era corroer a engrenagem que faz alimentos chegarem às cidades. Enquanto isso, do lado britânico, havia um esforço constante para enquadrar o bloqueio como necessidade moral e estratégica. Propaganda e discurso público pintavam o bloqueio como resposta legítima a violações alemãs e, sobretudo, à guerra submarina. Esse é o nó narrativo. Cada lado dizia estar reagindo ao outro. Em notas diplomáticas e debates oficiais, os britânicos argumentavam que a Alemanha havia militarizado o comércio e violado normas, inclusive com minagem e ataques, e que, portanto, medidas excepcionais eram justificáveis. Já a Alemanha descrevia o bloqueio como fome deliberada, uma agressão contra civis, e usava isso para legitimar sua própria escalada no mar. E aí entramos na resposta alemã: submarinos e política. A Alemanha não tinha como enfrentar a Royal Navy em batalha decisiva com chance realista de vitória, especialmente após os primeiros meses e a consolidação do poder naval britânico. O submarino, o U-Boat, era a arma assimétrica. Ele contornava a superioridade britânica e atacava o ponto vital, o tráfego mercante. Só que o submarino, por suas limitações, tensionava as regras de visita e busca. Um navio de superfície pode parar um mercante, inspecionar documentos, colocar equipe a bordo e então decidir. Um submarino, vulnerável na superfície, tinha incentivo a atacar rapidamente. Isso gerou a crise. Como conciliar regras tradicionais que exigiam proteger tripulações e passageiros com a guerra submarina? A política alemã oscilou. Em certos períodos, tentou restrições. Em outros, caminhou para a guerra submarina irrestrita. O ponto-chave para nosso tema é que a escalada alemã foi uma tentativa de quebrar o bloqueio britânico por colapso do abastecimento do Reino Unido e por pânico econômico.
Se mercantes não navegam, a ilha sofre. A Alemanha apostou que poderia repetir, no Atlântico, a lógica de estrangulamento, só que invertida. A diferença é que a Grã-Bretanha tinha aliados, acesso global e capacidade de proteção e escoltas, que evoluíram ao longo da guerra, especialmente com a adoção mais sistemática de comboios. Mas há também a dimensão política internacional. Os neutros, principalmente os Estados Unidos, foram arrastados para a disputa. E aqui, a documentação diplomática americana é ouro para demonstrar a pesquisa sem depender de archivos. Nos volumes de Relações Exteriores dos Estados Unidos, aparecem telegramas e notas transmitindo textos britânicos, protestos americanos e respostas britânicas. De um lado, Washington reclamava de apreensões, atrasos e da ampliação de contrabando. De outro, Londres respondia com argumentação jurídica e com a narrativa de necessidade militar. Esse vai e vem é crucial para entender o debate legal em tempo real, não só em retrospecto. O debate legal tinha vários eixos. Um deles era o bloqueio efetivo. No direito marítimo, bloqueio legítimo costuma exigir que seja efetivamente mantido, não apenas declarado no papel. Os britânicos contornaram isso com um modelo de bloqueio distante e com controle de rotas. Outro eixo era a distinção entre contrabando e comércio legítimo. Outro era a questão do destino. Até que ponto uma potência beligerante pode presumir que mercadoria para um neutro será reexportada ao inimigo? Os britânicos frequentemente apelavam ao conceito de destino contínuo, continuous voyage, argumentando que a rota real importa mais que o porto intermediário. A propaganda, e aqui propaganda no sentido amplo de opinião pública e persuasão, transformava essas discussões em slogans. Para o público britânico, o bloqueio era uma arma limpa em comparação com trincheiras e artilharia. Você impede recursos do inimigo. Para o público alemão, era uma arma cruel, você mata pela fome. E em países neutros a disputa era por legitimidade. Quem está violando mais as regras? A imprensa da época, tanto anglófona quanto alemã, servia como campo de batalha narrativo. Manchetes sobre navios afundados com civis repercutiam de maneira explosiva. Do outro lado, relatos de escassez e racionamento alimentavam acusações de guerra contra populações. Na prática cotidiana, o bloqueio britânico tinha uma burocracia imensa. Não era só o marinheiro abordando o navio, era a criação de listas, autorizações, certificados e uma máquina administrativa que aprendia com o tempo. O esforço de guerra britânico, conforme avançava, se tornou mais integrado. Ministérios, comitês, cooperação com aliados, coordenação de importações e estoques. A economia de guerra exigia administrar tanto o não deixar entrar no inimigo, quanto o garantir que chegue para si e para aliados. E o bloqueio, para ser sustentável politicamente, precisava ser apresentado como parte de uma estratégia que encurtaria a guerra e salvaria vidas no longo prazo. Argumento recorrente em discursos e justificativas do período, ainda que profundamente contestável para quem sofria seus efeitos. Um ponto essencial é que o bloqueio não atuou no vácuo. Ele interagiu com a guerra no continente. Quando a guerra de movimento virou guerra de trincheiras, a perspectiva de vitória rápida evaporou. Aí o bloqueio ganhou ainda mais importância, porque oferecia uma via de desgaste estratégico. A mensagem implícita era: se não podemos romper na frente ocidental com facilidade, vamos corroer a capacidade do inimigo de sustentar a frente. E a Alemanha, ao perceber isso, intensificou medidas internas, racionamento, controle estatal, substitutos, Ersatz, e reorganização industrial, esforços documentados em relatórios e análises econômicas posteriores. Só que substituto não cria calorias, e substituto não cria nitrato do nada. Você pode produzir sintéticos, como a produção de amônia e nitratos, mas isso exige energia e infraestrutura. A guerra vira uma corrida entre adaptação interna e estrangulamento externo. E aqui entra uma controvérsia historiográfica que precisa ser dita com honestidade.
Há um debate sobre o quanto o bloqueio foi decisivo por si só para a derrota alemã. Uma linha interpreta o bloqueio como arma central de vitória, responsável por enfraquecer a Alemanha ao ponto de colapso social e militar. Outra linha enfatiza que a derrota alemã se explica mais por fatores militares e políticos em 1918, ofensivas fracassadas, entrada total dos Estados Unidos, crise interna e revolução, e vê o bloqueio como um multiplicador, não um gatilho único. Uma terceira abordagem procura integrar. O bloqueio não venceu sozinho, mas moldou o ambiente material que tornou a continuidade da guerra insustentável, especialmente quando combinado com choque moral e político. Em sínteses acadêmicas recentes e em enciclopédias especializadas, a tendência é tratar o bloqueio como um dos fatores estruturais mais importantes do desgaste, sem ignorar a complexidade de causas. Também há debate sobre legalidade e ética. No pós-guerra, o bloqueio foi lembrado por alemães como prova de guerra contra civis e usado politicamente. Já no mundo anglo-americano, o foco muitas vezes recaiu sobre a guerra submarina e seus alvos civis como principal violação. O fato é que ambos os lados expandiram práticas além do que muitos juristas consideravam aceitável antes de 1914. A guerra total empurrou o direito internacional a uma zona cinzenta, e essa zona cinzenta foi disputada com notas diplomáticas, discursos e propaganda. Para entender como funcionava na prática, imagine uma cena concreta. Um cargueiro escandinavo, bandeira neutra, saindo com mercadorias de um porto atlântico, destino declarado para um porto holandês. No caminho, é interceptado. O comandante britânico sabe, por inteligência comercial e padrões de importação, que a Holanda está importando volumes anormais de determinados produtos desde o início da guerra. A tripulação é instruída a seguir para um porto britânico. Lá, oficiais analisam documentos, cruzam nomes de empresas, verificam bancos e intermediários. Se concluírem que o destino final é a Alemanha, a carga é retida. O armador protesta. O governo neutro envia nota. A imprensa fala em abuso britânico. Em Londres, o Foreign Office responde com uma síntese. Medida necessária, guerra total, destino contínuo, contrabando. Esse ciclo se repete milhares de vezes e cada repetição desestimula mais comércio. Agora, do lado alemão, imagine outra cena. Um U-boat detecta um mercante em rota para a Grã-Bretanha. Se seguir regras estritas, teria que emergir, parar o navio, inspecionar, garantir evacuação. Mas isso expõe o submarino e pode permitir que o mercante chame socorro ou até esteja armado. O incentivo operacional empurra para o ataque surpresa. Cada afundamento vira incidente diplomático, especialmente se houver mortos civis. E cada incidente alimenta o argumento britânico de que está enfrentando um inimigo que não respeita regras, legitimando medidas duras no bloqueio. A dinâmica é de escalada por justificativa mútua. No plano econômico, o bloqueio britânico também se apoiava em uma vantagem. Londres era um centro financeiro global. Comércio marítimo depende de crédito, seguros, pagamentos. Medidas de controle e listas negras, no sentido de restringir empresas e intermediários, afetavam a capacidade de firmas alemãs e de firmas neutras que negociavam com elas de operar. Mesmo quando um navio não era capturado, o simples fato de ser associado a comércio com o inimigo podia causar recusa de seguro, perda de crédito, congelamento de relações. A guerra econômica não era só no mar, era em contratos e bancos. E isso nos leva ao subtópico debate legal e propaganda com uma lente mais concreta. O direito internacional não é apenas um livro de regras, é também um campo de disputa de legitimidade. Em 1914 e 1918, cada nota diplomática era escrita pensando em dois públicos, o destinatário, o outro governo, e a opinião pública doméstica e internacional. Quando a Grã-Bretanha publicava ou fazia circular a justificativa do Ordering Council de 1915, ela estava falando com os neutros. Quando a Alemanha denunciava o bloqueio como fome, estava falando com seus cidadãos e com potenciais simpatizantes.
Quando os Estados Unidos protestavam, estavam defendendo direitos de comércio e posicionando-se como árbitro moral, até que a guerra submarina, em grande parte, corroeu essa posição. Para o público do nosso vídeo, vale esclarecer, legalidade aqui não é uma pergunta com resposta simples. O que existia era um conjunto de práticas e princípios anteriores, muitos discutidos na Declaração de Londres de 1909, que nem todos ratificaram formalmente, e uma realidade em que potências beligerantes reinterpretavam tudo. O bloqueio britânico foi, em parte, uma inovação prática, que depois buscou base legal. E isso é visível na linguagem. Ordens e proclamações tentam dar forma jurídica a algo que, na essência, era uma estratégia de desgaste. E qual foi o resultado? Em termos de objetivo estratégico, o bloqueio britânico contribuiu para deteriorar a economia alemã e para criar pressão social e política. Ao mesmo tempo, ele também custou caro para a Grã-Bretanha, exigiu enorme esforço naval, gerou atritos com neutros e alimentou a propaganda inimiga, e, sobretudo, ajudou a empurrar a Alemanha para a aposta submarina, que, por sua vez, foi um dos caminhos mais diretos para a entrada plena dos Estados Unidos na guerra. O bloqueio não é um detalhe da guerra, é um dos motores centrais da escalada e da transformação da Primeira Guerra Mundial em conflito total. Se você quiser guardar uma imagem final para esta história, não pense em um muro de pedra, pense em um carimbo. Um carimbo que diz detido, apreendido, inspecionado, contrabando. Pense em manifestos de carga sobre mesas, em telegramas diplomáticos cruzando o Atlântico, em filas diante de padarias e em jornais tentando explicar por que o café da manhã agora é menor. O bloqueio britânico foi uma arma que raramente aparecia em fotografias de combate, mas aparecia, todos os dias, no que faltava. E em guerras, às vezes é o que falta que decide tudo.